Economia é o estudo da forma como as pessoas exploram, geram, distribuem e consomem recursos escassos. Explicamos isso no primeiro vídeo da série. Mas o que são recursos escassos? Bem, recurso escasso é qualquer recurso que exista disponível em uma quantidade inferior à vontade de todas as pessoas de ter aquele recurso. Praticamente qualquer coisa é um recurso escasso porque nós, humanos, quase sempre queremos mais de tudo. Um exemplo de recurso escasso são terrenos de frente para a praia do Leblon. O Leblon, vocês sabem, é um bairro de socialistas ricos no Rio de Janeiro. Tem uma praia de mais ou menos 800 metros, muito bacana, relativamente limpa, bem em frente. Trata-se de alguns dos endereços mais caros do Rio de Janeiro. Muita gente gostaria de morar de frente para o mar no Leblon. Não importa de que forma você veja a coisa, existe um número limitado de pessoas que pode morar ali. Existe muito mais gente que quer morar lá do que esse número limitado pela física. Dois corpos não podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. E isso determina que, em última análise, sempre existirá escassez. Um exemplo de recurso não escasso é o ar. Nós humanos precisamos de ar para viver, é um fato, mas é fato também que, satisfeita a nossa necessidade básica, temos muito pouca necessidade adicional de ar. Ninguém quer mais ar do que já normalmente usa e até aqui a quantidade de ar disponível é adequada. Veja, o fato de ser escasso não é uma característica do bem em questão. É um atributo derivado da quantidade do bem, do interesse humano e da capacidade de se obter tal recurso. Um bem pode se tornar escasso em função disso. Houve uma época em que a terra não era escassa. Antes da invenção da agricultura, os humanos eram caçadores-coletores e não havia interesse em mais terra do que já usavam normalmente. Havia terra para todo mundo. Terra não era um recurso escasso. Isso mudou com a invenção da agricultura. Da mesma forma, é possível que, em algum momento do futuro, o ar deixe de ser abundante e se torne também um bem escasso, devido a novos usos ou ao aumento da população. Como a sociedade se organiza para explorar, distribuir e usar tais recursos escassos é a grande questão com que lida a economia. Trata-se de uma grande área do conhecimento humano, existem inúmeras questões que são postas, discutidas, algumas com respostas já conhecidas, muitas ainda a estudar. Mas não vamos nos enganar, a maior preocupação de qualquer pessoa é uma só. Antes de continuarmos o vídeo, aproveite para curtir e se inscrever na página. Clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Como ficar rico? Ok, esse título é quase um clickbait, não é mesmo? Isso aqui não é curso Mestres do Capitalismo da Vida, nada de coaching quântico, mas sim vamos tratar do tema geração de riqueza aqui. Apenas o intuito de chamar a atenção mesmo, porque você sabe, a atenção do espectador é um recurso escasso que todos os youtubers buscam, certo? E sim, todo mundo quer mais de recursos escassos. Esse é o conceito de riqueza. Ter muitos recursos escassos sob o seu controle. Existem, lógico, pessoas que querem ficar muito ricas. Outras querem ter apenas uma vida confortável, poder viver sem muitas turbulências, poder prover uma vida igualmente confortável para os filhos, mas com muito poucas exceções, ninguém quer ser pobre. Ou seja, alguns querem ser muito ricos, outros querem ser ricos só um pouquinho, mas ninguém esnoba riqueza. Riqueza é praticamente sinônimo de vontade humana. Adam Smith foi o primeiro que trouxe a riqueza como algo importante dentro da economia. De fato, a economia, segundo Adam Smith, era focada no conceito de riqueza. A riqueza para ele é entendida como patrimônio líquido. Patrimônio é o nome que se dá a tudo que uma pessoa possui, o que inclui terrenos imóveis, bens, papeizinhos coloridos, dinheiro de verdade, comida, enfim, todas as coisas das quais você é dono constituem o seu patrimônio. Patrimônio líquido é o que sobra se você subtrair disso daí as suas dívidas. Esse é o conceito. Veja que isso não quer dizer um valor monetário, apenas um conjunto de coisas. Isso é a sua riqueza. Como disse Adam Smith em sua definição de riqueza das nações, a riqueza de uma nação se mede pela riqueza do povo, não pela riqueza dos príncipes. Ou a riqueza do Estado, acrescento eu. Embora esse tipo de definição ainda seja comum e até corriqueira nos dias de hoje, de fato existem vários problemas com ela. Uma das questões levantadas é o chamado bem comum, ou welfare. E o que é isso?
é a noção de que a sua riqueza não depende apenas das coisas que você possui, mas também de coisas que outras pessoas possuem. Por exemplo, você pode ter uma casa grande, muito bonita e confortável, que, porém, está em uma área violenta, suja e insegura da cidade. A violência e a insegurança não estão na sua propriedade, estão no entorno, nas propriedades de outras pessoas. Agora, compare isso com você poder ter essa mesma casa, porém em uma área pacífica, arborizada, limpa, onde as propriedades das outras pessoas no entorno são bem cuidadas e seguras. A sua propriedade é exatamente a mesma, mas é lógico que a segunda opção é muito melhor. Até o valor monetário dela vai ser fundamentalmente diferente. No Rio de Janeiro, particularmente, existem situações claras desse tipo. Ruas que têm verdadeiras mansões, mas que, como se tornaram entradas de favela, de fato foram abandonadas ou têm um valor muito baixo. O quão bem você vive não depende apenas da sua propriedade, depende da propriedade de outras pessoas no seu entorno e até, de determinada forma, das propriedades de todas as pessoas do mundo. Essa visão, defendida historicamente por alguns outros economistas clássicos, como Alfred Marshall e Arthur Pigou, entende que riqueza vai além do seu patrimônio. E, você adivinhou, é daí que vem a noção de welfare state, ou seja, o estado do bem-estar social, onde o governo, com essa visão de riqueza, justifica relativizar a propriedade privada para garantir que, no geral, todos fiquem melhor. E veja, isso é a mais pura verdade. A crítica libertária a esse ponto é apenas que a solução consensual é muito melhor que a solução imposta coercitivamente. Sim, se você quer viver em uma boa vizinhança, vai ter que pagar um custo de manutenção por isso. Policiamento, limpeza. Esse é o custo de se viver em sociedade. Mas esse custo não precisa ser coercitivamente imposto por governos, nem precisa ser feito na forma de regras e impostos, porque isso é interesse de todas as partes. Mas lógico, de qualquer forma, governos adoram dar essa desculpa do welfare para justificar sua existência. Aqui, de novo, nos referimos à riqueza como um conjunto de coisas, não a um valor efetivo monetário. Mas é claro que a riqueza, tanto a definida no patrimônio, quanto a riqueza definida pelo patrimônio mais os bens em volta, os bens comuns, pode sim ser quantificada monetariamente. Não de forma precisa, exata, mas na forma de um indicador aproximado bastante preciso. E é aqui que entramos no problema do valor absoluto versus a utilidade marginal. Quando Adam Smith propôs sua teoria, a visão dele é que as coisas tinham um valor intrínseco. O custo usado para construir aquela casa, medido em trabalho, era o valor intrínseco daquela casa. Ele entendia que o mercado poderia jogar tal valor para cima ou para baixo, conforme a oferta e demanda, porém, para ele havia um valor intrínseco ali que não dependia do valor de venda do imóvel no mercado, mas sim do custo para se obter aquele imóvel. Essa visão de valor absoluto leva a situações absurdas, tais como as ideias de Marx, como falamos no vídeo Mais-Valia Existe? Os marginalistas logo perceberam que as coisas não têm um valor intrínseco. O fato de você ter investido milhões para construir sua mansão que fica na subida do Morro do Borel só indica uma má escolha sua. Não há nenhum valor intrínseco distorcido pelo mercado, porque o único valor que existe é a utilidade marginal da escolha. Uma pessoa que tenha determinada quantidade de dinheiro só vai trocar esse dinheiro pela sua casa se o ganho pessoal subjetivo que ela vai ter com aquela casa for melhor para ela que o mesmo ganho pessoal subjetivo de manter o seu dinheiro ou gastá-lo com outras coisas. Portanto, se tivermos uma forma de dinheiro, uma moeda bem estabelecida na sociedade, podemos medir a utilidade marginal daquele bem pelo valor de mercado. Note que o valor de mercado é algo simples para coisas que são vendidas dia a dia, como o valor do feijão ou do celular, mas é algo mais complicado para coisas que são pouco transacionadas. Para saber o valor da sua propriedade, a única forma seria realmente colocar ela à venda e ver o maior valor que alguém oferece por ela. Não importa o quanto você acha que valha a sua propriedade, ela só tem o valor se alguém aceitar comprar ela por aquele valor. Então entra aí uma solução para a definição da riqueza, seja o patrimônio mais bem comum ou welfare. O valor de mercado.
Na hora de vender a sua mansão no Jardim Pernambuco do Leblon, o valor será significativamente maior que uma mansão exatamente igual na subida do Morro do Borel. O próprio mercado se encarrega de quantificar o bem comum, quantificar qualquer outro atributo da sua propriedade. No final das contas, você pode definir a sua riqueza como a soma de todo o dinheiro que você conseguiria obter se vendesse tudo o que possui no mercado e pagasse todas as suas dívidas. Mas o fato é que, do ponto de vista econômico, a riqueza em si perde completamente a relevância quando migramos para a utilidade marginal. Ela se torna meramente a consequência do quanto você recebe dos seus pais, mais o somatório de decisões que você toma ao longo da sua vida. Mesmo que você comece do zero, se tomar boas decisões ao longo da sua vida, pode juntar algum patrimônio. Se, mais do que isso, for capaz de tomar ótimas decisões com grande frequência, pode acabar rico. Eis a resposta para a pergunta do vídeo. Minha visão é que tomar ótimas decisões ao longo de toda a vida e acabar milionário é algo que depende muito mais da sorte, de estar no lugar certo na hora certa, do que de algum tipo de capacidade pessoal. Mas eu acredito que é muito importante buscarmos tomar boas decisões. Isso é algo mais dentro da capacidade humana. De fato, basta não fazer merda. Tomando boas decisões, mesmo que isso não signifique ficar milionário, você pode chegar sim a uma vida confortável, e isso já é bastante razoável. Tomar decisões erradas é inevitável. Uma vez ou outra na vida você vai fazer merda. Mas se você aprender com seu erro, não repetir esse erro, já terá uma grande vantagem. Quem não aprende com o próprio erro está fadado à miséria. Quem aprende com os próprios erros pode se sair bem melhor, mas o ideal mesmo é ser capaz de aprender com os erros dos outros. Assim você sequer tem o custo de ter errado e ainda ganha aquela lição de graça. Basta ser um bom observador. Com isso, o foco da economia mudou do estudo da riqueza, conforme Adam Smith definia no início da coisa, para o estudo das escolhas das pessoas e como a sociedade, através dessas escolhas, aloca seus recursos escassos, que é a visão que temos hoje. E como uma decisão, uma escolha pode gerar riqueza? Será que quando eu compro alguma coisa, não existe apenas uma troca? Por exemplo, quando eu vou numa concessionária e lá tem um carro que custa, digamos, 25 mil reais. E eu tenho 25 mil reais na minha conta. Eu tomo a decisão de comprar o carro. Isso significa que eu agora tenho um carro de 25 mil reais e a concessionária tem os meus 25 mil reais. Nenhuma riqueza foi criada aqui, né? Ninguém ficou mais rico, correto? Errado. Ninguém compra algo porque acha que tal coisa vale exatamente o que deu em dinheiro. Você só compra algo porque acha que aquela coisa vale mais para você do que o dinheiro que você tem. Da mesma forma, a concessionária não vende o carro porque acha que ele vale exatamente o mesmo dinheiro que ela vai receber. Não, para ela o carro vale menos que o dinheiro que ela vai receber. Dessa forma, no momento que vocês fizeram a troca, ambos acabaram com maior valor. Riqueza foi criada numa simples troca. Lógico, algumas decisões são erradas. Você pode comprar algo que não vale o que imaginava. Pode investir seu dinheiro em algo que não dá o retorno esperado. Sim, decisões erradas existem e elas destroem riqueza. Mas a intenção das pessoas sempre vai no sentido de aumentar o valor. E é isso que acontece na maior parte das vezes. Adicionalmente, algumas vezes pessoas compram coisas que as ajudam a ganhar mais riqueza ainda. Você pode comprar um carro que vai agregar valor para você, simplesmente te dar mais conforto no seu deslocamento. Isso já é criação de riqueza. Mas pode ser que você compre um carro para prestar serviço de Uber, por exemplo. Situação em que você está gerando riqueza não apenas no momento da compra, mas ao longo de inúmeras interações adicionais que você vai ter com seus clientes ao longo de um tempo significativo. Aquele bem virou um fator de produção. Ter riqueza gera mais riqueza. Lógico, você ainda pode tomar decisões ruins, comprar itens de luxo que não vão gerar nenhum valor adicional e ainda, talvez, no final, não te tragam a satisfação que você imaginou que teriam no momento da compra. Nesse caso, sim, valor foi perdido. Portanto, quanto mais boas decisões você tomar, você não apenas melhora a sua situação, como melhora a quantidade total de riqueza no mundo. Cada vez que alguém faz comércio, o mundo todo ganha.
Além disso, o conceito de divisão de trabalho é extremamente importante para a geração de riqueza. O ser humano é muito mais produtivo quando se especializa em uma coisa só, uma profissão, uma tarefa apenas. Se você precisasse produzir toda a comida que você consome, isso seria extremamente trabalhoso. Na verdade, mesmo coisas triviais como um lápis seriam simplesmente impossíveis de produzir se uma única pessoa fizesse todas as etapas da produção. Mas como existem pessoas especializadas em cortar madeira, outras em minerar grafite, e assim vai, dessa forma podemos comprar um lápis em troca de um pouco de trabalho nosso na profissão que nós escolhemos. Vocês certamente já viram o vídeo do Milton Friedman, certo? Dessa forma, sempre que uma decisão separa o trabalho, dividindo uma tarefa em tarefas menores, isso gera riqueza. Pessoas trabalhando em uma tarefa mais especializada conseguem produzir mais, gerando riqueza para todos. E é importante ver que, ao contrário do que muitos socialistas, comunistas e invejosos em geral acham, a economia não é um jogo de soma zero. Para alguém ser rico, não é preciso que outra pessoa seja pobre. A mera troca gera riqueza. Ricos geralmente são aqueles que tomaram boas decisões de troca durante a sua vida. Lógico, essa regra não é absoluta. Muitos ricos são ricos porque herdaram de seus pais, e isso é legítimo porque é direito do pai doar sua riqueza para quem ele quiser. Geralmente isso significa doar para o filho, o que é, em essência, a herança. Herança não é direito do filho, herança é direito do pai, que como proprietário legítimo de algo tem o direito de fazer sua doação condicionada à morte. Mas mesmo entre os que herdam, existem muitos casos de pessoas que destruíram todo o patrimônio herdado com decisões ruins. E também tem exemplos de pessoas que multiplicaram tal patrimônio herdado com boas decisões. Sim, é um fato que também existem pessoas que possuem riqueza por meios ilícitos. Ladrões, sequestradores, estelionatários, políticos, amigos de políticos, todos esses se enquadram nessa categoria. Obtiveram riqueza à custa de outros usando violência. Como a propriedade dessas pessoas é uma propriedade ilegítima, também o é a propriedade de seus herdeiros. Mas é muito importante notar que não se pode aplicar a regra geral de que, se você é rico, é porque roubou. Não existe isso. É perfeitamente possível ser rico, milionário, apenas com boas decisões legítimas. A economia é clara nisso. Aqueles que são ricos podem até ter roubado e, se houver evidências disso, isso pode ser levado a um tribunal privado sempre. Mas lembre-se, isso não é a regra, isso é a exceção, facilmente identificável pela relação próxima com a maior quadrilha criminosa que existe, o governo. Isso quer dizer então que quem é pobre é culpado da própria pobreza. Quem é pobre é porque tomou decisões erradas na vida. Não, de forma alguma. Não é preciso tomar decisão alguma para ser pobre. Pobreza é a condição original do homem. Ninguém tem direito a riqueza nenhuma apenas por existir. Ao nascer, todos somos pobres, pequenos macacos pelados, chorões e cagões, que não possuem absolutamente nada além de um pequeno corpo que, sem a ajuda de outros, sequer sobrevive. Felizmente, para quase todos nós, nossos pais e familiares cuidam de nós por caridade, até a idade que podemos começar a tomar nossas próprias decisões. Aqueles que têm pais ricos podem ter mais conforto material inicial. Aqueles que têm pais atenciosos provavelmente ganham mais do que isso até, mas o fato é que, na origem, somos todos pobres. É preciso tomar decisões, participar da sociedade, comprar, vender, produzir, para assim gerar riqueza. O pobre não é culpado de ser pobre porque essa é a natureza original da vida, mas pode optar por melhorar sua vida apenas tomando decisões acertadas em um comércio. Mas sim, existem pessoas que tomam decisões ruins e se tornam pobres por isso. Está cheio de netos de milionários que são miseráveis hoje devido a decisões erradas tomadas em vários pontos. Mas esses são a minoria. Geralmente quem é pobre por decidir pouco, por fazer poucos negócios. Sim, ser capaz de tomar decisões é algo difícil, que na verdade nunca se aprende de verdade, mas um fato é inegável. Quanto mais você toma decisões próprias, quanto mais vende e compra coisas, mais você aprende.
invariavelmente, algumas das decisões que você vai tomar serão decisões ruins. Mas é nessas que se aprende e ao longo do tempo se melhora na tomada de decisões. Lógico, existem também diversas coisas que influenciam pessoas a tomar determinadas decisões. Seria irreal achar que podemos sempre tomar boas decisões com base apenas em nossos poderes dedutivos e indutivos sobre valores marginais de produtos. Sim, a psicologia é importante na hora da escolha. Alguns socialistas falam até em fetiche da mercadoria. Mas somos influenciados a tomar decisões ruins pela propaganda, acabamos comprando coisas que não precisamos porque somos influenciados por anúncios. Com essas decisões erradas, as grandes corporações acabam ganhando dinheiro fácil e nós perdemos dinheiro. E sim, há alguma verdade aí. A principal decisão errada que muita gente toma, baseada em propaganda falsa, é achar que o governo serve para alguma coisa. Baita propaganda enganosa, claramente baseada na psique humana, que acha que um pai benevolente pode resolver tudo. Infelizmente, tal pai idealizado não existe, e achar que o governo é tal pai só gera decisões ruins em vários níveis e acaba por escravizar muita gente. Mas, mesmo em propagandas de produtos simples como refrigerantes e carros, muita gente toma mais decisões, talvez influenciadas pela propaganda. Chega a ser engraçado você ver aquelas propagandas de cerveja mostrando um monte de gente em forma e bonita, ao passo de que quando você vai ver mesmo num bar quem toma cerveja, só encontra barrigudo feio. Mas isso é algo importante. Ninguém está te obrigando a fazer nada. A decisão continua sendo sua. Cabe apenas ao indivíduo perceber o limite entre o que é a utilidade marginal e o que é puro apelo à emoção. Na origem, a propaganda não é ruim. Ela informa as características dos produtos que podemos desejar comprar. É útil saber que tal produto existe, que tem tais características. A partir daí, o que você vai fazer com essa informação é sua responsabilidade. Se você já sabe que propagandas devem ser tomadas com ceticismo, você não tem com o que se preocupar. Sim, estou ciente que existem diversas técnicas que alguns dizem ser até inconscientes e emocionais para fazer você comprar algo, mas qualquer adulto que já passou pelas provações da vida sabe agarrar bem o dinheiro e evitar tais armadilhas. Muito pior são as ameaças de uso de violência do Estado. Essa questão da psicologia e da emoção até está por trás dos famosos ciclos econômicos, inevitáveis em nossa economia atual e cuja natureza foi descrita pela escola austríaca. Vamos falar sobre ciclos no próximo vídeo, mas é importante notar que, justamente ao tentar resolver problemas, é que o Estado mais os acentua. Vocês já viram que decisões ruins podem levar você a uma situação ruim. Se você aceitar um emprego que paga pouco, isso pode te tornar um miserável. Então o governo toma a decisão por você. Ele proíbe você de aceitar um emprego por menos de X reais. Isso, porém, é ruim para a economia por dois lados. É ruim porque, se você não conseguir gerar valor acima de X, você simplesmente não vai conseguir emprego. Falamos sobre isso no vídeo Salário Mínimo Ajuda o Trabalhador? Mas, mais que isso, sem poder escolher, você tem menos possibilidades de aprender com sua escolha. Assim, o governo babá vai limitando as decisões que podemos ou não podemos tomar, conforme o burocrata parasita acha que é o melhor para você. Isso é uma tragédia. As pessoas passam a se sentirem incapazes de decidir sobre sua própria vida. Sem tomar decisões, sem fazerem trocas, sem fazer comércio, essas pessoas estão condenadas a seu estado original de pobreza. Quem nasceu pobre, condenado a ficar pobre a vida toda. Porque ninguém no mundo sabe o que é melhor para você do que você mesmo. Pode até ser que você tome uma decisão errada, mas com certeza qualquer decisão tomada por um burocrata é ainda mais errada que a decisão sua. Obrigado por assistir nosso vídeo. Comente abaixo se tiver dúvidas ou sugestões de novos temas.